Bom, agora iremos aprender as ferramentas para criação e edição de texto. Para configurar um formato de um texto, basta eu ir na guia Formato e em Estilo de Texto. Aqui eu posso criar um novo estilo de texto ou editar um texto existente. Sendo assim, eu posso, por exemplo, escolher um tipo de fonte, formatar essa fonte para itálico ou negrito, determinar a altura desse texto, como também um fator de largura, além de poder colocar alguns tipos de efeito, como, por exemplo, um texto de cabeça para baixo ou um texto escrito de trás para frente. Bom, vou clicar em aplicar e em fechar. Como realizei uma pré-configuração do meu tipo de texto, ao escolher um comando de texto, será carregada essa configuração realizada anteriormente. Para criar um texto, é possível utilizar dois tipos de comando no AutoCAD: o texto em multiline ou o texto simples. Iniciaremos com o texto simples. Ao executar este comando, o AutoCAD pede que eu especifique um ponto de início. Na sequência, é pedido a altura desse texto. Vou deixar como 48. Então basta clicar em Enter. A partir desse ponto, eu escolho o ângulo de rotação deste texto, por exemplo, um texto a 30 graus. Como podemos ver, foi criado um texto à altura de 48 a 30 graus. Se eu pressionar Enter e digitar um novo texto, podemos perceber que cada linha de texto representa uma entidade, ou seja, cada linha de texto representa um único objeto. Além disso, podemos criar um texto em multiline, onde podemos escrever parágrafos e textos completos. Neste caso, toda a minha caixa de texto será considerada como uma única entidade. Nessa opção, conseguimos editar o nosso texto, assim como é feito em um programa de edição de texto. Como, por exemplo, podemos colocar o nosso texto em itálico, colocar uma linha abaixo do texto e acima, como também taxá-lo. Além disso, consigo alterar a altura do meu texto, colocá-lo em caixa alta ou baixa, formatar o meu parágrafo em relação ao alinhamento, por exemplo, como alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Além de ser possível alterar o espaçamento entre parágrafos, como também inserir marcadores. Como podemos ver, essa ferramenta de texto é bem completa. Podemos ir além, inserindo, por exemplo, colunas no nosso texto ou caracteres especiais. Para fechar minha caixa de texto, eu clico no botão Close ou fora da caixa de texto, com o botão esquerdo do mouse. Quando inserimos texto no AutoCAD, podemos utilizar outros comandos, como, por exemplo, pesquisar um texto, utilizando o comando Find. Posso pesquisar, por exemplo, meu nome, ou, além disso, utilizar o comando de verificação ortográfica, por meio da tecla de atalho ASP. Neste caso, o AutoCAD está instalado na versão em inglês, por isso, o dicionário configurado para esse idioma. Propositalmente, vou escrever uma palavra em português
de forma incorreta. Vou digitar a palavra aula e vou executar o comando de verificação ortográfica. SP, Enter, altero o meu idioma para português e clico em Start. Como podemos ver, o AutoCAD já reconheceu que existe uma palavra com a grafia incorreta e assim ele mesmo sugere algumas correções. A primeira é a palavra aula, que é a que se enquadra nesse contexto. Então eu clico em alterar, é realizada a alteração do texto, clico em OK e fechando. Para inserir caracteres especiais na linha de texto simples, utilizamos alguns atalhos, como por exemplo, clico aqui no comando, digito o ponto de start, altura do texto, o ângulo de rotação e vou digitar o símbolo de porcentagem 2 vezes e até para lá. Sendo assim, é apresentado um traço sobre o meu texto. Tem também a opção de realizar um traço sobre o texto, que seria porcentagem e o. Para editar um texto realizado anteriormente, basta dar um duplo clique sobre a caixa de texto. Vou aqui apagar este texto e inserir o caractere especial de diâmetro, por exemplo. Temos a opção também de inserir o símbolo de grau, que é porcentagem D, e o símbolo de tolerância, que é porcentagem T. Bom, basicamente são essas as principais funções ao trabalhar com texto no AutoCAD. Agora veremos como formatar e criar tabelas. Como de costume, no AutoCAD, primeiramente, devemos criar um nosso padrão. Para isso, criaremos agora o formato de tabela qual desejamos trabalhar. Então eu venho em Formato, Estilo de tabela. Por padrão, vem criado o modo Standard no AutoCAD. Para criar um novo modelo, eu clico em New, digito o nome do modelo e clico em Continue. Este modelo vai ser criado a partir das configurações do modelo standard. Aqui eu consigo realizar as configurações de data, que é os dados da minha tabela, como mostrado por essa legenda, o cabeçalho das colunas, são essas opções, e o título principal. A direção da minha tabela pode ser para baixo ou para cima, e os dados inseridos para cima. Irei agora configurar o nosso padrão. Para o título principal, na opção Texto, escolherei a cor azul. E o estilo de texto criado anteriormente em nossa aula de texto. Vou manter a altura de texto conforme o padrão e o ângulo a 0 grau. Na opção Header, irei apenas alterar a cor do texto, utilizando a cor ciano. Já nas opções de data, irei alterar para a cor ciano e vou alterar o formato do texto, como por exemplo, em porcentagem. Vou manter o alinhamento centralizado, no entanto, no meio da célula. Irei alterar também a cor de fundo da célula de título. Então, volto na opção Título e seleciono a opção White. Podemos também mesclar algumas células, como por exemplo nos títulos das colunas, basta clicar nessa Combo Box. Como eu não desejo mesclar essas células, eu vou desmarcar essa opção. Bom, após criado o formato da nossa tabela, basta clicar em OK. E assim foi criado um padrão de tabela. Clico em Fechar. E agora eu posso desenhar a nossa tabela. Para isso eu venho na guia Draw e na opção Tabela. Como podemos ver, já foi selecionado o padrão de tabela que acabamos de criar. E aqui conseguimos também alterar, por exemplo, o número de coluna,
a sua largura, o número de linha e a sua altura. Vou manter como uma única linha, no entanto, para duas colunas. Eu posso inserir a minha tabela por meio de um ponto ou por meio de uma janela. Vou manter a configuração padrão e clicar em OK. Sendo assim, basta eu clicar no ponto que eu desejo inserir a minha tabela. Clico com o botão esquerdo do mouse e, como podemos ver, é apresentado um estilo semelhante ao Excel. Vou digitar aqui agora o título da minha tabela. Vou clicar com a tecla Tab no teclado. Em seguida, é direcionado para a próxima célula. Clico com a tecla Tab novamente. Digito o valor correspondente. Como podemos ver, o campo foi formatado para porcentagem, conforme configuramos anteriormente. Para finalizar, basta clicar em Close. Bom, aqui temos a nossa tabela com a configuração definida.